Fim de semana foi de debate aqui da CNN, do conjunto de jornalistas que formam o pool para fazer essa discussão de ideias. Mas vou te mostrar também como é que foi a agenda, o dia dos candidatos que mais pontuam nas pesquisas até agora. Vamos a Brasília, ao vivo. Repórter Juliana Lopes vai contar pra gente como é que foi o domingo de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Oi, Ju, boa noite. Oi, Roberta. Boa noite para você também. O presidente Jair Bolsonaro acabou de encerrar uma transmissão online, inclusive disse que vai fazer lives, aquela que ele costumava fazer às quintas-feiras, todos os dias até o fim da campanha. Nós acompanhamos, o presidente falou de várias questões de cunho eleitoral, pediu apoio a alguns candidatos espalhados por todo o Brasil e criticou uma decisão do corregedor eleitoral Benedito Gonçalves de ontem, reforçada hoje, de proibir justamente que o presidente faça esse tipo de transmissão online aqui do Palácio da Alvorada, residência oficial onde nós estamos nesse momento. O presidente mais cedo tinha dito que essa era uma decisão estapafúrdia e agora há pouco disse também que não aceita essa decisão, já que isso seria uma invasão da privacidade da residência dele como presidente da República. Importante ressaltar, essa live de hoje foi feita com um fundo ali diferentemente do que acontece aqui no Palácio da Alvorada. Não mostrava os livros da biblioteca, mas um painel ao fundo, um cartaz da campanha eleitoral, e o presidente não disse exatamente onde estava nessa transmissão. Mais cedo a gente contou aqui na CNN, o presidente não tinha ali compromissos na agenda oficial nem de campanha, mas deu uma volta, deu um passeio ali por volta das 10 da manhã em vários pontos aqui do Distrito Federal. Ele foi até um setor militar, de residência de militares, foi também até uma cidade, o Guará, que fica a cerca de 17 quilômetros da área central, e voltou aqui ao Palácio da Alvorada, mas fez algumas paradas para cumprimentar apoiadores, comeu um frango assado, tirou foto com algumas pessoas e voltou aqui para a residência oficial. A gente continua acompanhando essas movimentações aqui em Brasília neste domingo, que foi bastante movimentado para o presidente da República. Roberta. Afinal, falta uma semana para o primeiro turno, né, Ju? Obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Vamos seguir na reta final de campanha à presidência, porque também tem a agenda do Lula. Cumpriu hoje o dia no Rio de Janeiro. Quem tem as informações para a gente é o repórter no Rio, Pedro Duran. O dia do candidato do PT aqui no Rio de Janeiro começou com uma visita à quadra da Portela, escola de samba na Zona Norte. O anfitrião desse encontro foi o prefeito Eduardo Paes, que estabeleceu um veto a candidatos ao governo. Isso porque Lula apoia um candidato e Paes apoia outro candidato. Então ali tinham candidatos à Câmara Federal e também o candidato ao Senado, apoiado tanto por Lula quanto por Paes, que é André Siciliano, do PT. Num discurso de 40 minutos, Lula diz que não foi ao debate organizado pela CNN com um pool de veículos por compromissos que já tinham sido pré-agendados, como comícios em São Paulo e também esse evento aqui no Rio de Janeiro, mas diz que pretende ir no debate da TV Globo na próxima quinta-feira. Ele voltou a dizer que em um possível governo dele não mais adotará o teto de gastos, fazendo com que o orçamento da União só possa crescer aquilo que determina a inflação do ano. Disse ainda que vai retomar projetos como o Minha Casa Minha Vida, que foi substituído pelo Casa Verde Amarela do presidente Jair Bolsonaro, que ele criticou. Também aproveitou para criticar a condução de Jair Bolsonaro frente à pandemia do coronavírus, questões ligadas à vacina, por exemplo, que são bastante criticadas nos discursos de Lula, e tirou fotos ali e encontrou com os apoiadores que são candidatos aqui pelo Rio de Janeiro. No final da tarde, Lula veio para um hotel aqui no centro da cidade, onde teve um encontro com influenciadores. A imprensa só pôde acompanhar muito pouco tempo desse encontro, menos de 5 minutos, apenas com imagens, já que a própria organização do evento pediu para que os influenciadores presentes não transmitissem, a partir de determinado momento, aquela conversa que Lula estava tendo com esses influenciadores. Lula voltou para São Paulo e agora tem agenda na última semana da campanha, na qual deve passar 3 dias aqui no Rio de Janeiro, deve ficar aqui na quarta, na quinta e também na sexta-feira, quando encerra a campanha em uma possível caminhada com o candidato dele a governo, o Marcelo Freixo, que é do PSB. Do Rio de Janeiro, Pedro Duran. Como Pedro Duran citou, Lula voltou a prometer, aliás, que vai revogar o teto de gastos caso seja eleito. Os detalhes sobre isso
estão lá no nosso site. Dá uma olhada na notícia então. O petista criticou a medida tomada durante o governo Michel Temer e Lula disse que não quer gastar de forma irresponsável, mas que se for para fazer uma coisa nova, pode fazer uma dívida. A regra do teto de gastos foi criada por uma emenda constitucional em 2016 e prevê que o governo só pode aumentar os gastos do orçamento conforme a inflação. Nesse mesmo evento, Lula falou da atuação da Petrobras para tirar petróleo do pré-sal durante os mandatos dele e afirmou que querer privatizar a estatal é uma estupidez. Vamos ouvir o trecho desse discurso de hoje. O caralho, essa estupidez de querer privatizar a Petrobras. Eu não posso, 7 dias das eleições, dizer que eu vou rever muitas coisas que foi feito. Não posso dizer que seria irresponsabilidade minha. Primeiro eu preciso conhecer o que foi feito, para depois tomar a decisão que foi feita. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha hoje na zona sul do Rio de Janeiro. O repórter Rafaela Cascado acompanhou e te traz as informações agora. O candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, passou esse último domingo antes do primeiro turno das eleições no Rio de Janeiro. Ele chegou aqui à praia de Copacabana, na zona sul do Rio, por volta das 10h40 da manhã e ficou no local por cerca de 40 minutos. Ele foi recebido por centenas de apoiadores que se reuniram na altura do posto 2. Ciro falou com a imprensa, disse que vai continuar trabalhando com obstinação e humildade nos próximos dias, nessa reta final da campanha, e prometeu ao estado do Rio de Janeiro o que chamou de consolidação definitiva da dívida com a União em troca de um programa de investimentos. Ciro subiu em um carro de som e pediu o voto dos eleitores. Ele tirou foto com militantes e foi ovacionado. Depois, Ciro seguiu para a região da Via Ápia, na Rocinha, comunidade da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, em São Conrado. Lá ele também fez caminhada e cumprimentou os moradores. À tarde, Ciro embarcou de volta para São Paulo. Do Rio de Janeiro, Rafaela Cascardo. E no fim do dia de hoje, o candidato Ciro Gomes publicou nas redes sociais que vai fazer um manifesto à nação amanhã, segunda-feira, às 10 da manhã, em transmissão ao vivo na internet. Ciro não detalhou qual será o tema desse manifesto. Seguimos falando das agendas dos principais candidatos. Aqui em São Paulo, Simone Tebet fez campanha na zona norte da capital paulista. Repórter Soraya Lawande acompanhou e traz agora as informações. A candidata Simone Tebet, do MDB, cumpriu a agenda neste domingo no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. Ela tirou foto com apoiadores e, em cima de um carro de som, percorreu algumas quadras da Avenida Brasleme. Depois ela desceu para conversar com jornalistas e disse que, se for eleita, vai criar o maior programa de inclusão social da história. Segundo a candidata, o principal e primeiro projeto que ela vai pautar no Congresso Nacional é a igualdade de salário entre homens e mulheres. Ela participou da Caminhada da Esperança, um encontro sobre luta por moradia, ao lado do professor Rodinei Vicente, candidato ao cargo de deputado federal pelo MDB, e de Israel Alexandre, candidato a deputado estadual. Até por conta da temática dessa caminhada, ela foi questionada sobre seus projetos para moradia. E Tebet voltou a citar a proposta que tem para habitação, que é a construção de 1 milhão de casas populares em 4 anos. De acordo com sua assessoria de imprensa, esse foi o único compromisso deste domingo. Na segunda-feira, a candidata deve visitar a região sul do país.